Capítulo 606, a primeira e principal palestra de Fei. 1. Depois de deixar a igreja, Fei retornou ao antigo palácio do rei. Esse lugar ia se tornar o escritório corporativo dos 6 departamentos, e seus ministros, então a renovação era necessária. No momento, a equipe de construção estava ocupada trabalhando aqui. Como os guerreiros de Chambord, como torres, estavam cultivando no castelo do céu e não podiam sair, Fei levou os Ki, um de seus guardas, com ele. Depois que eles se vestiram um pouco e perambularam pela cidade, eles encontraram Jessie e Alan que estavam observando a cidade com Brooke. Esses 2 representantes do Santuário do Traje Negro andavam por Chambord há alguns dias, tentando encontrar um local apropriado para construir a sede do santuário. No entanto, eles não conseguiam encontrar um local agradável na cidade. Não precisamos colocar a sede do santuário na cidade. Poderíamos apenas encontrar uma montanha atrás de Chambord e torná-la a nova montanha sagrada do Santuário do Traje Negro. Desde que Fei foi levado pelas belas montanhas e florestas atrás da cidade de Chambord, ele sugeriu casualmente. No entanto, sua sugestão leve foi levada muito a sério, já que provocou uma ideia na mente de Jessie. Este jovem sacerdote levou instantaneamente Brooke e Alan às montanhas de Chambord para procurar um local apropriado. Como esse jovem era um elite da meia-lua de primeira linha, que era ainda mais poderoso que Lampard, ele e os outros 2 não corriam perigo, desde que não tenham ido longe demais para as montanhas. Portanto, Fei apenas deixe-os ir. Os Ki de pele escura, por outro lado, aprendeu muito em Chambord e contou muitas experiências interessantes a Fei. Por exemplo, quando ele tentou usar os banheiros públicos pela primeira vez, ele entrou no banheiro feminino. Um oficial de execução da lei o impediu instantaneamente e o educou. Para não envergonhar o rei, este guarda não contou a ninguém sua identidade. Além disso, quando ele usou uma fonte de água mágica, ele esqueceu de pará-la depois. Ele foi descoberto pelo oficial de execução da lei e foi repreendido novamente. Então, ele passou um sinal vermelho e foi identificado pelo mesmo oficial de execução da lei pela 3ª vez. A guarda do rei de pele escura contou a Fei suas experiências alegremente. Mesmo que elas fossem um pouco embaraçosas, Fei ainda se divertia ouvindo. De acordo com seu plano, os cidadãos de Chambord estavam acostumados com as mudanças de vida novas e interessantes que eram estranhas para eles no início. O que os Ki disse a Fei aconteceu a muitos chambordianos quando esses novos itens e sistemas foram implantados, mas logo se adaptaram às maneiras como as pessoas na vida anterior de Fei na Terra viveram, e perceberam os benefícios que as novas leis e sistemas criaram. Todas essas pequenas coisas foram somadas, deixando os chambordianos ainda mais orgulhosos. De certa forma, o que Fei implementou ajudou Chambord a se tornar mais unido e mais forte. Comparado com Torres, que sempre foi respeitoso com o rei e nunca duvidou da decisão do rei, os que era um pouco antiprofissional. Este homem simplório nunca reteve nada e disse o que quer que estivesse em sua mente. Além disso, ele foi um pouco descuidado e cometeu muitos pequenos erros. No entanto, Fei gostava dessas características únicas sobre ele. Quando ele estava com esse jovem simplório, Fei sentia que sua vida era mais divertida. Ele não precisava manter o prestígio como o rei e podia fazer o que quisesse com os Ki. Enquanto os 2 vagavam alegremente pela cidade, mais da metade de um dia se passou sem que eles notassem. Logo chegaram a uma loja que ficava na rua principal e estava em reforma. Este é o símbolo do grupo mercante Soros, disse os Ki, apontando para o logotipo enorme no banner que estava sendo pendurado. O grupo mercante Soros era de fato influente. Eles rapidamente adquiriram lojas na região mais movimentada de Chambord, e a instalação não era pequena. 4 a 5 lojas seguidas foram compradas, e o logotipo do grupo já foi colocado nelas. Menos de 3 dias se passaram desde que o grupo chegou, mas a reforma estava quase concluída. Entre as pessoas nesta área movimentada, Fei rapidamente avistou Jessica, que era linda e tinha uma boa figura.
Essa garota que morava em um bairro pobre na cidade das Duas Bandeiras brilhava como uma joia preciosa. Ela só esteve aqui por alguns dias, mas já havia vários perseguidores bonitos atrás dela. Eles estavam todos aqui tentando ajudar na renovação, tentando chamar a atenção dessa garota. Ei! Irmã! Sou eu! Nós estamos aqui! Oski gritou de muito longe. Emily Jessica se virou de surpresa quando ouviu o chamado. Quando ela viu a figura ao lado de seu irmão, seus olhos se iluminaram. Ela estava muito familiarizada com essa figura. Você poderia dizer que esta figura foi selada em sua mente. Mesmo que Faye tentou esconder sua identidade, esta menina instantaneamente o reconheceu. Hoje, Jessica estava usando um vestido roxo apertado, bem como um par de botas altas de salto baixo. Estes foram todos os designs populares feitos pela oficina da tia Mary, elegantes e simples, e enfatizaram todas as perfeições do corpo desta menina. Seu cabelo longo e liso estava amarrado em um coque com um grampo de cabelo prateado de borboleta, e sua testa lisa foi revelada quando sua franja encaracolada foi puxada para trás também. Além disso, ela usava um par de brincos de orelha vermelho escuro, fazendo parecer uma dama de escritório ao estilo Azeroth. Sua Majestade Você está aqui. Jessica, que já estava acostumada a gerir os negócios e era suave ao falar, de repente corou e não sabia o que dizer. Faye, por outro lado, não percebeu o estranho comportamento da garota na frente dele. Desde que ele foi reconhecido, ele não tentou mais esconder sua identidade. Ele sorriu e cumprimentou-a. Na verdade, ele ficou um pouco surpreso, pois descobriu que a pureza dela estava ficando mais intensa, e sua aura era quase idêntica de Angela. Jessica, eu tenho um pequeno presente para você. Faye tirou um emblema enganador de deuses do anel de armazenamento e deu para Jessica. Se Faye não estivesse errado, o físico e a alma de Jessica eram muito parecidos com os de Angela, e ela provavelmente também tinha a chamada alma mais pura do mundo, o que era muito raro. Essa deve ser a razão pela qual ele sentiu que ele estava familiarizado com ela quando eles se conheceram. O casamento de Faye estava se aproximando, e muitos estranhos apareceriam na cidade. Faye estava preocupado que outras pessoas pudessem notar Jessica pelas razões erradas, e ele esperava que este emblema enganador de deuses pudesse ajudar Jessica a esconder sua aura especial e evitar problemas desnecessários. No entanto, essa garota não sabia muito. Foi a primeira vez que ela recebeu um presente de alguém de quem gostava e parecia um sonho para ela. Ela não podia acreditar que estava realmente acontecendo de imediato, e ela só reagiu depois de alguns segundos. Quando ela pegou o emblema enganador de deuses de Faye, ela agarrou-o com força, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Depois disso, Faye pensou sobre isso e ainda não se sentiu seguro. Ele acrescentou: este emblema tem um efeito especial. Você deveria usá-lo o tempo todo, isso trará boa sorte para você. Sério? Ok, eu vou usar isso em mim. Jessica gaguejou e balançou a cabeça. Ela disse para si mesma secretamente: desde que você deu para mim, eu vou tê-lo comigo para sempre. Talvez já estivesse determinado em seu destino, embora ela soubesse que a diferença de identidade entre eles era enorme e este homem se casaria com suas duas lindas noivas em 13 dias. Essa pobre menina não poderia se ajudar desde que ela já se apaixonou por Faye completamente. Bem, é isso por agora. As novas lojas estão abrindo e isso vai mantê-la ocupada por um tempo. Respeitável chefe Jessica, por favor, atenda aos seus negócios. Eu não vou te incomodar mais. Garota, lembre-se do que você disse na cidade das Duas Bandeiras. Nós sempre seremos amigos. Se você encontrar algum problema, basta pedir a Oski para vir me encontrar. Faye teve uma ótima impressão dessa garota, e ele sorriu e brincou. Então, ele não queria mais atrasar o trabalho de Jessica e saiu. Depois de encontrar um lugar e almoçar, Faye e Oski vagaram antes de irem para a cidade dos heróis na parte de trás da montanha de Chambord antes das 14. Como prometera, ele daria a primeira palestra aos estudantes da Universidade Civil e Militar de Chambord hoje como diretor.
16º andar na Cidade dos Heróis. Quando Fei entrou na maior sala de aula do campus, ficou perplexo. Esta sala estava cheia de gente. Exceto por cerca de 2.000 estudantes universitários, havia alguns oficiais de execução da lei e cavaleiros do Zodíaco. Essas pessoas geralmente apareciam e ouviam todos os tipos de aulas ensinadas pelos professores e instrutores, e todos correram para cá depois de saberem que o rei ia ensinar nessa aula. De fato, até mesmo alguns dos funcionários dos 6 departamentos administrativos estavam aqui, esperando que Fei desse sua primeira palestra. Neste momento, Fei era considerado o mestre mais poderoso do reino, assim como o intelecto mais sábio. Portanto, ambas as pessoas que estavam na corrente civil e na corrente militar estavam todas antecipando essa palestra. Eles não estavam muito longe da verdade. Depois de viver no século XXI focado em informação na Terra, bem como passar por muitas situações misteriosas, sendo ensinado pelo santo marcial Krasit por um mês, e compreendendo muitas técnicas antigas e teorias de artes marciais da espada do rei demônio, Fei não precisa nem fazer um esboço para dar essa palestra. Como ele percebeu que não havia apenas estudantes universitários na plateia, Fei modificou e ajustou instantaneamente o conteúdo dessa turma. Esta era uma aula importante, uma tarde importante para as elites de Chambord. Isso afetaria o resto de suas vidas significativamente.